Se você jogou futebol no PlayStation 2, eu tenho 100% de certeza que por aquele leitor de DVD já passou pelo menos uma vez na vida o lendário Bomba Pet. Quem bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Ele começou sendo uma simples atualização caseira de um jogo de futebol, mas em pouco tempo virou mania nacional, se espalhando praticamente como um vírus por todos os camelôs do Brasil. Enquanto os jogos oficiais como FIFA e PES levavam praticamente um ano para refletir as mudanças que aconteciam nos gramados, o Bomba Pet, meu amigo, reagia quase que em tempo real. Rolou uma contratação bombástica, o Neymar mudou de time, uma mudança no uniforme, um novo corte de cabelo. Dias depois, já estava no jogo, no camelô mais próximo de você. E isso fazia muita diferença, porque o Bomba Pet entregava algo que o futebol sempre teve no Brasil: urgência, improviso e muita paixão. Mas o que pouca gente sabe é como toda essa história começou. Quem que tá por trás desse fenômeno? Como que o mod pirata sobreviveu por décadas e ainda segue ativo até em 2025? E afinal, qual é a origem do nome Bomba Pet? Fica comigo porque hoje eu vou te contar a verdadeira história do mod mais famoso do Brasil, o Bomba Pet. A origem. Tudo começou em 2007, em uma simples locadora de games em Mojimirim, que fica no interior de São Paulo, onde o proprietário Alan Jefferson queria promover torneios com o Pro Evolution Soccer 6, também conhecido como Wing Eleven 10. Que esse era marcante pra caramba, tá maluco? O joguinho bom. A ideia era ter um atrativo pra bater de frente com as lan houses que tinham seus torneios de CS, que estavam bem populares na época e se tornaram um forte concorrente. Só que tinha um detalhe: o Alan não iria usar uma versão original do jogo de PlayStation 2 pro seu torneio, mas sim o Brazucas, que era uma versão modificada que trazia times brasileiros pro jogo da Konami. Só que tinha um problema: mesmo esse jogo já sendo modificado, ele notou que ainda estava bem defasado em relação aos jogadores e times, e a demora em atualizar esses conteúdos começava a deixar ele e os jogadores incomodados e ansiosos por um conteúdo mais atualizado e frequente. Foi então que ele decidiu fazer por conta própria e botar a mão na massa para tentar atualizar o jogo, ao invés de simplesmente ficar esperando uma nova versão para cada campeonato que ele pudesse fazer. Só que isso não veio do além. Ele já tinha um pouco de experiência com mods com o jogo internacional Superstar Soccer desde a época do Super Nintendo. International Superstar Soccer. De início, a modificação era bem simples. Alan mudava somente o nome dos jogadores dos times usando o recurso do menu próprio do jogo, onde você praticamente podia inventar um jogador e botar ele em qualquer lugar. Mas dessa forma, ele trazia escalações atualizadas dos times brasileiros, só que utilizando as equipes europeias que vinha já no PES. Era tudo na base da gambiarra. Mas quando chegava na hora dos torneios, ele disponibilizava uma tabela para todo mundo saber qual equipe do jogo representava o time brasileiro. Tipo, sei lá, o Barcelona ia ser o Santos, o Cruzeiro virava o Real Madrid e por aí vai. Só que mesmo essa modificação tendo feito o sucesso com a garotada da sua locadora, Alan não parecia muito satisfeito e ele queria ir mais além. A Copa Bomba. Hoje em dia vemos jogos como EA Sports FC, o antigo FIFA, e o eFootball, onde temos uma boa parte dos jogadores e times brasileiros oficiais representados, já que essas empresas que fazem esses jogos enxergam melhor o mercado brasileiro. Só que nos anos 2000, meus amigos, não era exatamente assim. Apesar de FIFA e PES trazerem alguns nomes conhecidos do futebol nacional, ainda era algo restrito por questões de licenciamento e principalmente esses jogos eram praticamente pensados apenas no mercado europeu e japonês. E isso era algo que realmente incomodava o Alan, e o que motivou ir além das mudanças nos nomes dos jogadores. Por causa disso, ele se empenhou em aprender como fazer modificações mais profundas dentro do Pro Evolution Soccer 6 de PlayStation 2. Estudando um pouco mais a programação do jogo, ele começou a inserir vários elementos do futebol brasileiro que ele e os jogadores sentiram falta nos títulos de futebol da época. E tudo isso editando imagens à mão dentro da programação do jogo. Seria então esse o nascimento do Bomba Pet que dominaria o Brasil? Calma, ainda não, tá? A verdade é que o Alan só queria fazer umas brincadeiras para incrementar os torneios da sua locadora. Era praticamente uma diversão para suprir a falta desses elementos nas partidas, além de garantir um jogo bem atualizado com o que rolava no futebol na vida real. A criançada ia lá participar do campeonato, gostava de um jogador específico e queria ver ele naquele time do coração. O Alan fazia tudo isso, essa modificação não só dos nomes, botava bandeirinha, modificava as imagens do jogo para deixar mais localizado. Com isso, os torneios começaram a bombar de verdade, chegando a durar meses com dezenas de participantes. Só que um elemento crucial para o sucesso de uma competição é o prêmio.
Se a galera tá indo lá pra competir e não tem algo legal, uma medalha, uma recompensa, um controle novo de PlayStation 2, o pessoal vai largando a mão, né? Então, quando questionado sobre o que os campeões do torneio ganhariam, Alan teve que recorrer à sua mãe, que na época fazia e vendia doces para complementar a renda. Dentre eles, a tal da bomba de chocolate. E por incrível que pareça, esse prêmio fez muito sucesso, provavelmente era um doce muito gostoso, né? E logo o torneio passou a se chamar Copa Bomba e o jogo Bomba Pet. Sim, dá pra imaginar que o nome Bomba Pet veio por causa de um doce. Que loucura. Daí ele pegava muita bomba, né? Daí eu fiquei pensando, será que o Alan tá comendo tudo isso aí? Daí eu fui sondar e eu vi que ele tava pegando a bomba com esse menino que tava jogando. A explosão do Bomba Pet. Esse mod ele foi criado inicialmente apenas para divertir a galera que frequentava a locadora do Alan e nada mais. Só que aconteceu um detalhe muito importante. Eventualmente, alguns clientes pediam para levar uma cópia do jogo para casa para poder jogar e treinar para os próximos torneios. E foi aí que uma dessas cópias caiu na mão de um dono de barraquinha de camelô. E o resto vocês já conseguem imaginar o que aconteceu. Meteu-lhe aquele jogo modificado em um Nero, gravou e rapidamente começou a se espalhar por vários camelôs, não só de São Paulo como do Brasil inteiro. Porque o pessoal percebeu a qualidade e o quanto o Bomba Pet era realmente interessante. Aliás, bem mais interessante do que os Fifas e PES com suas versões oficiais. Que não me entendam mal, eram bons jogos, mas era extremamente lento em trazer as novidades do mundo futebolístico, até porque a gente vivia num tempo que não era internet pra todo lado, não tinha como você lançar a atualização do jogo, então era só no ano seguinte pra acontecer aquela modificação. E como no Brasil o PlayStation 2 vivia praticamente de jogos 3x10 gravados e prensados no PC, né, num quintal de casa, era muito mais fácil de atualizar e muito mais barato. E esse era o grande apelo de Bomba Pet, sem depender de uma grande estrutura ou corporação. E de um detalhe muito importante que eu acabei esquecendo de falar, das licenças, né? Porque rolava muita negociação antes do jogo ser lançado entre os times, pra você ter o direito de imagem do jogador, da imagem, do símbolo, da camisa, uniforme e tudo mais. E no Bomba Pet não precisa, meu amigo. Rolava qualquer modificação, pimba, já ia lá e mudava e já lançava. Principalmente por causa disso, esse foi um dos principais motivos que fez esse mod se popularizar muito rápido. Foi praticamente uma epidemia, saindo ali de uma locadora de bairro do interior paulista para tomar as feirinhas e camelôs de todo o país. Olhar o crescimento do Bomba Pet diz muito sobre a cultura do videogame no Brasil. Eu sempre falo aqui no canal como foi e ainda é importante entender o quanto esse mercado paralelo de consoles e jogos moldaram não só o comportamento dos jogadores, mas também todo o mercado de games por aqui. Pode ter certeza que FIFA e PES tava sabendo desses acontecimentos, da explosão desse mod e começou a perceber que era interessante localizar ainda mais esses jogos por aqui, tá? Se tinha gente comprando o jogo pirata com essas atualizações, quando chegasse novos consoles como PlayStation 3 e Xbox 360 e que não tivesse desbloqueio, a galera ia ter que comprar os oficiais, e foi o que aconteceu. E não foi à toa que eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como a pirataria salvou os videogames do Brasil. Eu conto tudo isso com mais detalhes. Se você ficou interessado, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Esse papo é bem mais complexo do que só uma modificação de um jogo de futebol. Então foi praticamente nesse terreno fértil que o Bomba Pet nasceu e encontrou uma comunidade sedenta por algo que os representassem em um jogo de Play 2. E nada melhor para o país do futebol do que um jogo em que a gente poderia finalmente nos enxergar. A gente não tinha ali um anime que representasse a gente, um membro de gangue americana ou mesmo engessado perfil dos atletas europeus. O Bomba Pet representava o espelho da sociedade jovem brasileira, refletindo nossas vontades, cultura, humor, coisas que nenhum outro jogo da geração havia conseguido fazer até então. Bomba Pet virou realmente um fenômeno e havia chegado pra ficar e nada poderia parar essa febre. Ou será que poderia? A queda de um fenômeno. A essa altura, em 2008, o Bomba Pet, que já estava na sua versão 4.5, já havia escapado do controle do próprio Alan, porque estava circulando nos camelôs, feirinhas e nas casas de jogadores de todo o Brasil afora. O jogo, que trazia times e jogadores atualizados, já era um elemento fixo no dia a dia de quem tinha um PlayStation 2. Chamar os amigos e parentes para disputar aquela partidinha entre Flamengo e Real Madrid no final de semana já era parte do calendário do jogador brasileiro no final dos anos 2000. No entanto, tudo isso dependia
do empenho do Alan e sua equipe, que acompanhavam de perto todas as novidades do Brasileirão e outros torneios para manter o Bomba Pet sempre à frente das outras cópias. Porque sim, elas existiam. Acontece que com o tempo a galera que trabalhava firme no Bomba Pet inevitavelmente teve que se distanciar do projeto. Cada um foi aos poucos seguindo seu próprio caminho, tendo que dividir ali o trabalho e o estudo. O próprio Alan também acabou abrindo mão de manter a atualização do jogo em algum momento. E isso foi uma das coisas mais difíceis que ele teve que fazer. Porque teve um dia que rolou um assalto na sua locadora e ele acabou perdendo todos os PlayStation 2. Com isso foi difícil ter ânimo para ele seguir com o projeto e continuar atualizando o Bomba Pet. Ele chegou a se mudar para um sítio da família na Paraíba para poder estudar e seguir na carreira de ciência da computação. Nesse momento da sua vida, ele havia trocado os controles de PlayStation 2 pelos livros e o Bomba Pet ficaria completamente no passado e sem atualizações. O recomeço. No entanto, o destino preparou algo bem inusitado tanto para o Alan quanto para a comunidade do Bomba Pet. Depois de um tempo afastado do mod e entendendo que aquilo foi um momento que já havia passado para ele, Alan se surpreendeu ao dar uma volta em uma cidade vizinha e encontrar em uma loja de games nada mais, nada menos do que uma cópia do seu Bomba Pet. Ele não estava acreditando que o seu mod, que nasceu de um experimento, de uma brincadeira e saiu de dentro de uma locadora no interior de São Paulo, estava ali tão longe de onde ele havia nascido. Até porque agora ele estava em Paraíba. Só que mais incrédulo mesmo era o dono da loja quando o Alan revelou que ele era o criador do Bomba Pet. Aí eu peguei e falei, ele perguntou, né, qual que é seu nome? Você é Alan Jefferson. Alan Jefferson, jogador? Mentira, mostra o documento aí. Eu mostrei o documento pra ele e falei, oxe, é o Alan Jefferson mesmo. Aí ele botou a versão lá e eu vi que era a minha versão, que tinha lá meu nome, lá, Alan Jefferson, jogador, tudo. E depois de provar que ele era o responsável pelo mod de sucesso, o dono da loja implorou para que ele voltasse com as atualizações do jogo, porque ele não aguentava mais pedido dos clientes por uma nova versão com novas atualizações, até porque o jogo já estava largado tinha um tempo. E era o jogo mais vendido disparado. Então depois de algumas conversas, os dois entraram em um acordo onde a loja entraria como patrocinadora, daria suporte ao retorno e à produção de novas versões do Bomba Pet. Só que agora o Alan tinha um desafio, pois onde ele estava vivendo agora não contava com uma boa cobertura de internet. Vale lembrar, galera, que a gente tá falando aqui de 15 anos atrás. Não tinha internet banda larga, a riveria, com fibra ótica pra todo lado. Se hoje em alguns lugares ainda é ruim, imagina naquele tempo. Mas foi então que Alan se meteu em mais uma história bizarra. Se informando com o técnico, Alan descobriu que para ter um bom acesso à internet na pequena cidade em que ele vivia, iria precisar instalar uma antena no ponto mais alto da cidade. Então, com a ajuda do seu primo, ambos decidiram instalar o material na torre da igreja. Mas esse plano não saiu como planejado, porque os vizinhos viram eles escalando o templo e ligaram pro padre pensando se tratar de vândalos. Só que Alan conseguiu contornar essa situação aqui embaraçosa e lembrou que alguns dias atrás um raio havia caído naquela igreja. E aí ele deu um migué dizendo ali que estava instalando um para-raio para que a igreja pudesse voltar às suas atividades. Ouvindo isso, o padre não apenas acreditou, como deu bênção pros rapazes, permitindo que poderia mexer ali, instalar a antena mesmo, que ia ser show de bola pra todo mundo. Aí ele não deixava eu falar, aí veio. De novo, eu lembrei do negócio do raio. Padre, a gente tá instalando um para-raio aqui, para que as missas possam voltar, porque teve aquele acontecimento, tudo. Peguei e falei isso, né? Tipo assim, falei, aí o padre, sério? Obrigado, nossa, Deus te abençoe, já vou organizar pra marcar a missa, tudo. Pronto, aí no final deixou eu botar a antena. Aí voltou as missas na igreja e a gente recebeu o sinal dia da internet. Agora então, tendo o apoio financeiro da loja, acesso à internet e a bênção do padre, não tinha como o Bomba Pet dar errado. E não deu. E para esse retorno glorioso, Alan ainda encomendou uma música para tocar no jogo, que é o inesquecível Funk do Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Foi dessa forma que Bomba Pet retornou de forma revigorada, voltando a ser constantemente atualizado e conquistando ainda mais jogadores, com muitos achando que a loja que patrocinava essa retomada havia sido a desenvolvedora, já que ela aparecia como propagandas dentro do jogo. Mas assim, o que o Alan e a sua equipe sabem fazer muito bem dentro do Bomba Pet é se aproveitar do hype não só do futebol em si, né? Sempre tem ali um toque de humor. Na época da pandemia, por exemplo, o Bomba Pet trazia jogadores usando máscaras e estádios vazios. Ou então, quando o Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai em 2020, rapidamente podíamos jogar com ele vestido de presidiário, velho, com direito a viaturas da polícia na beirada do campo.
inacreditável. Ou seja, nessa altura do campeonato, o Bomba Pet não era somente um hack ou mod de um jogo de futebol do PlayStation 2. Era de fato um fenômeno cultural do Brasil. Seja para entender o momento atual da sociedade do futebol, ou até mesmo para ver o mais novo penteado do Neymar. O futebol marginal. Como vocês viram, a história do Bomba Pet passa inevitavelmente pela pirataria no Brasil. Afinal, a gente tá falando aqui de modificações de jogos sem qualquer tipo de autorização. E pra complicar isso tudo, também envolve marcas de times, logos, né, os escudos, mascotes, nomes e imagem de jogadores aos quais, com certeza, não cederam direitos pra esses modders. Não apenas pro Bomba Pet, mas pra qualquer outro jogo modificado, não tem nada de direito ali garantido. Eventualmente, então, Alan também chegou a ter receio de que ele e sua equipe poderiam ser alvos de ações processuais mesmo, seja da Konami, desenvolvedora do PES, seja de clubes e jogadores. Só que apesar dessas preocupações, Alan já revelou que nunca teve problema em relação ao Bomba Pet, mesmo com notícias circulando de várias operações policiais contra a pirataria onde o jogo foi apreendido. Ele argumenta que nunca teve a intenção de lucrar com o Bomba Pet, que hoje tem uma vida modesta, sem ostentação de alguém que faturou alto com o jogo, já que ele é um grande sucesso de vendas. Com certeza fez uma graninha legal. Mesmo assim, a comunidade de modders tem ficado atenta a diversas ações movidas principalmente por clubes brasileiros, que vem questionando o uso indevido de marcas e jogadores dos times, o que talvez possa ameaçar o ecossistema das modificações envolvendo o futebol brasileiro. Por outro lado, Alan lembra que em boa dose o Bomba Pet foi o responsável por popularizar a versão oficial do PES no Brasil. Eu afirmo isso com todas as letras, sem pensar duas vezes. O Bomba Pet influenciou completamente a vinda da Konami pro Brasil para trazer aqui o eFootball, trazer narração em português, participação dos jogadores brasileiros, equipes brasileiras, com certeza. O país do futebol e do PlayStation 2. Todo mundo já tá cansado de saber a importância que o PlayStation 2 teve pro brasileiro. É muito louco pensar como esse console fez muito sucesso lá atrás e continua vivo até hoje. E dá pra cravar que o Bomba Pet também é um grande responsável por essa longevidade do console em solo brasileiro. Bomba Pet já extrapolou os limites de um simples mod que atualiza o jogo de futebol e se enraizou na cultura gamer brasileira a ponto de estar sendo descoberto por uma nova geração de jogadores e jovens que abrem mão do FIFA e PES no PlayStation 5 para poder jogar a mais nova versão do mod no PlayStation 2 ouvindo a música tema com um sorriso no rosto. Mas assim, apesar da maior parte dos jogadores ter começado a jogar o Bomba Pet no PlayStation 2, o Alan também precisava evoluir. Então foi aí que ele percebeu que não precisava ficar limitado somente a essa plataforma, que ainda continua recebendo atualizações até hoje. Mas a parada chegou num nível tão insano que ele conseguiu trazer essa modificação para outros consoles, como PlayStation 3, PS4, Xbox 360 e até mesmo os consoles mais atuais. Eu não sei bem como isso funciona, mas eu acho que você consegue baixar algum save das modificações que ele criou para os consoles mais recentes e até mesmo no mobile. E você não precisa ter mais o console destravado. Isso que é o mais bizarro. E tem site oficial e tudo que você consegue encontrar lá, é muito louco. E isso só mostra que esse fenômeno não tem limites e ainda segue atual. Mas é muito louca essa história, né? Eu gosto dela porque ela começa de uma forma bem simples. Algo ali saindo de uma locadora de videogames, de uma necessidade do próprio público querer jogar uma versão atualizada porque não tinha. O Alan tentando descobrir como fazer isso da melhor forma e a parada simplesmente dominando o Brasil inteiro e continuando atual até hoje. Ele conseguiu transcender isso, trazendo essas atualizações para os consoles mais atuais, sem precisar desbloquear o videogame. E se ainda tem acesso, pode brincar, se divertir, jogar com os amigos. E eu tenho certeza que muita gente ainda tem ali no PlayStation 2, liga pra jogar no final de semana com todo mundo, pega aquele controle surrado com o analógico praticamente estragado pra se divertir no lendário e inesquecível Bomba Pet. O melhor mod brasileiro já feito. É ruim de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. E essa foi a história do mod mais famoso do Brasil. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e não esquece de fortalecer aqui o canal com o seu joinha, inscreva-se aí embaixo e se tiver sugestão também de alguma história que vocês gostariam que eu contasse aqui pra vocês, eu tô sempre olhando, tá?
Comenta aí. Mas ó, quer ajudar o canal mesmo? Se torne um membro, tem vídeos exclusivos, tem acesso a essas figurinhas aqui pra utilizar nas lives e no chat. E o seu nome aparece aqui do lado eternizado. E vocês não fazem ideia a diferença que faz, tá? Mas tamo junto, galera. Aqui do lado eu vou deixar pra vocês um vídeo onde eu conto como que o PlayStation 2 consegue fazer sucesso ainda no Brasil em pleno 2025. Você vai curtir. Valeu, vou indo nessa, tchau, tchau!